Vamos lá então, galera. A gente está falando de eletricidade, né? E isso aqui a gente vai falar o resumão da matéria e fazer também a correção dos exercícios, tá? Bom, quando a gente fala de eletricidade, que a gente vai começar a trabalhar agora é a medida de carga elétrica, tá? Só lembrar um pouquinho do que nós já falamos nas aulas anteriores sobre os elétrons, que é quem determina a carga elétrica, né? Então, a quantidade de carga, ela é menos N vezes Z se houver excesso de elétrons. Ou seja, se eu tenho elétrons demais na minha camada, minha carga vai ficar negativa, porque elétrons é carga negativa. Se eu tiver falta de elétrons, tá? Quando aquele átomo perde elétrons numa ligação qualquer, ele vai ficar com mais quantidade de prótons do que ele tem de elétrons. Se houver falta de elétrons, a carga fica positiva, porque ele vai ter mais prótons, e prótons é carga positiva. De maneira genérica, tá, gente? Esse E significa carga elementar. É como se a carga de um único elétron tivesse aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, né, que é a unidade de medida para energia elétrica. Delta Q, que a gente vê aqui na formulação para carga, é a quantidade de cargas, unidade de medida coulomb. N é o número de cargas, e basta lembrar que carga significa elétron, porque ele que determina as cargas, e carga elementar. A unidade de carga elétrica no SI é o coulomb, né? Utilizado pela letra C. É usual o emprego de alguns submúltiplos dele, o microcoulomb, tá? Ou o milicoulomb. O microcoulomb ele vale 1 sobre 1 milhão, então 10 a menos 6 coulomb. E um milicoulomb é 1 sobre 1000, ou seja, 10 a menos 3 coulombs. Vamos fazer aqui a resolução das questões também que nós já passamos para vocês. A primeira fala o seguinte, ó. E a galera que não teve a aula, né? Para a questãozinha aqui, dá uma lida, tenta fazer sozinho, depois você volta o vídeo e vê a resolução, tá? Na eletrosfera de um átomo de magnésio, temos 12 elétrons, lembrando que elétron é carga. Então, o número de carga 12. Qual a carga elétrica de sua eletrosfera? Já me deu o número de cargas. Então, vamos lá. Quantidade de carga é o número de elétrons, né, o número de cargas, vezes a carga elementar. Sempre carga elementar. Quantidade de carga 12 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Vamos operar. Ó. 12 vezes 1,6, 19,2. Detalhe, 19,2 não é o formato de notação científica, porque o número tem que estar entre 1 e 10. Então, a gente traz a vírgula para cá, ó, vai ficar após o 1. Se ela andou uma casinha, tá, para a esquerda, a posição correta seria uma casa à direita. Então, 19,2 é o mesmo que 1,92 vezes 10, 10 a menos 19, repetir. Agora, atenção nos expoentes, tá? Base igual. Se a base é igual, repetir a base. Como é uma multiplicação, eu vou juntar os expoentes. 1 menos 19, menos 18. Então, a parte de base 10 vai virar 10 a menos 18. Então, eu tenho como carga 1,96 vezes 10 a menos 18. Essa vai ser a carga elétrica desse átomo de magnésio, que tem 12 elétrons. Ok? 1,92 vezes 10 a menos 18. Questão número 2, muito parecida com a anterior. Na eletrosfera de um átomo de nitrogênio, nós temos 12... Na eletrosfera nós temos 10 elétrons. Ó. Qual a carga elétrica de sua eletrosfera? A única diferença é que ao invés de ser 12 no número de cargas, é 10. Aí a grande vantagem, ó, base 10 com base 10, repete-se a base, 10 está elevado a 1 e 10 é menos 19. 1 menos 19, menos 18. O 1,6 já está entre 1 e 10. 1,6 vezes 10, menos 18. Quantidade, tá, de carga elétrica do nitrogênio. O número de elétrons, tá? Eu vou pegar a carga e vou dividir pela carga elementar. Então, o número de elétrons é menos 32 vezes 10 a menos 6, dividido pela carga elementar, que é sempre 1,6 vezes 10 a menos 19. Lembra que sempre carga elementar vai ter esse mesmo valor, tá, galera? Então, vou pegar aqui, ó, observando os expoentes.
Se a base é igual, você repete expoente. A única diferença que a gente ficar atento aqui é que agora é uma divisão. Na divisão, você vai diminuir os expoentes. Então, você vai ter menos 6 menos o menos 19. Então, esse menos 19 vai ficar positivo. Então, você vai ter menos 6 mais 19, que vai dar 13. E a parte numérica você divide normalmente. Menos 32 dividido por 1,6 vai dar 20. Ah, professor, mas você tirou o sinal negativo. Gente, lembra que a gente está falando de física, né? O sinal negativo aqui, ele está nos dizendo apenas que eu tenho elétrons em excesso, tá bom? Eu não vou ter um número de elétrons negativo. Apenas quer dizer que estou com elétrons em excesso, por isso a carga vai ser negativa. Então não precisa se preocupar com esse valor negativo no resultado. Então eu vou ter 20 vezes 10 a menos 13. Lembrando que 20 não serve para notação científica, não está entre 1 e 10. Mas 20 eu posso escrever como sendo 2 vezes 10. E o 2, sim, está entre 1 e 10. Olha a base 10 de novo. Repete a base. Como é multiplicação, soma os expoentes. 1 mais 13, 14. Quantidade de elétrons, 2 vezes 10 elevado à 14ª potência. Beleza? Vamos à questão de número 4. É dado um corpo eletrizado com carga mais 6,4 vezes 10 a menos 6. Ó, se está positivo, está faltando elétrons, tem mais prótons, carga positiva, tá? Determine o número de elétrons em falta no corpo. Está faltando elétrons. Se está faltando, aí comprova realmente que a carga é positiva pelo seu excesso de prótons. É dado um corpo eletrizado com a carga tal, já lemos aqui. Vamos ao número então, galera. Quantidade de carga dividido pela carga elementar. Pegamos aqui, ó, 6,4 10 a menos 6. Carga elementar, 1,6 10 a menos 19. Mesma ideia da questão anterior, ó. Base 10, você repete a base. Menos 6, como é divisão, menos o menos 19, que vai dar mais 19. Menos 6 mais 19, 13. E a parte numérica você divide normalmente. 6,4 dividido por 1,6, 4. 4 vezes 10 a 13ª potência, quantidade de elétrons em falta nesse corpo. Tá? Número 5. Quantos elétrons em excesso tem um corpo eletrizado com carga de menos 16 vezes 10 a menos 9 coulombs? Novamente, número de elétrons é a quantidade de carga dividido pela carga elementar. Então, o número de elétrons vai ser menos 16 vezes 10 a menos 9, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, mesmo valor de novo para a carga elementar, tá? Valor fixo. Base igual, a gente repete a base, igual ao feito anterior, diminui os expoentes. Só que eu vou ter menos 9, menos 19. Menos vai virar mais, menos 19, menos 9 mais 19, 10 positivo. Menos 16 dividido por 1,6 vai dar 10. Lembrando que o negativo é somente para indicar que eu tenho elétrons em excesso. Reparem que agora eu tenho novamente a mesma base. Ó. Repetir a base, como é uma multiplicação, eu vou juntar os expoentes. 1 mais 10, 11. Número de elétrons, 10 elevado à 11ª potência. Questão de número 6 é uma questão discursiva, tá? Qual o erro na afirmação? Uma caneta é considerada neutra eletricamente, pois não possui nem cargas positivas nem negativas. Isso é uma farsa, né? Não é verdade. Neutra eletricamente significa que ela possui carga positiva e negativa em mesma quantidade, tá? Ela tem ambas as cargas, só que as cargas estão em equilíbrio. Então ela não é neutra porque não possui carga, certo? Possui ambas, porém, em mesma quantidade. Outra pergunta também discursiva. O que acontece quando se acrescentam elétrons em um ponto de um isolante e de um condutor? Vamos lembrar da aula? Se é de um isolante, ele inibe o movimento desses elétrons, ele não passa, não tem passagem de elétrons, não tem corrente elétrica ali. Agora, se é um condutor, esses elétrons vão ter liberdade de movimento, ou seja, ocorre a passagem da corrente elétrica, tá? Questão número 8. Que tipo de carga se movimenta em um fio metálico? Qual o único tipo de carga que se movimenta, gente? São os elétrons, né? Que são cargas negativas. Elas se movimentam, passando de uma camada para outra. O que são elétrons livres?
eles existem nos materiais condutores ou isolantes? São elétrons da camada de valência, a última camada dos átomos, tá? Isso é importante lembrar. E ele está nos condutores, pois será o fluxo ordenado dos elétrons livres que fará existir a corrente elétrica. No isolante, como não tem passagem de corrente elétrica, eu não vou ter elétrons livres. E questão 10 para fechar aí. Quantos tipos de carga elétrica existem na natureza e como se denominam? São dois tipos. Positiva, né? Carga positiva que é o próton, que está no núcleo do átomo, e carga negativa, elétron. Vamos lá. Questão 11. Em que condições temos atração entre duas cargas elétricas e em condições elas se repelem? Repelir significa expulsar, tá? Uma empurra a outra em carga contrária. Elas se atraem quando tem sinais opostos, ou seja, positivo com negativo, ou negativo com positivo, vice-versa. E elas se repelem quando tem mesmo sinal, positiva com positivo ou negativa com negativo. Cargas opostas se atraem e as cargas de menos sinal se repelem. Aquela cantada de vovô, né? Os opostos se atraem. Vem desse princípio da física, tá? E o que é ligação terra? Uma das opções mais seguras para, por exemplo, instalações elétricas, tá? E o nome tem a ver com a terra mesmo. Significa que um dos fios do seu cabo de ligação, né? Fio terra, está conectado com a terra. Ele serve como uma rota de fuga para possível descarga elétrica ou fuga de energia. Terra, tá? É que essa rota de fuga para descarga elétrica, ela é importante para a gente quando a gente faz uma instalação elétrica em casa. Uma coisa que a gente tem mania aqui, né? É qualquer um fazer a instalação do chuveiro elétrico. E muitas vezes, de vez em quando isso acontece, principalmente quando você vê o registro, né, se ele for registro metálico, não for registro de plástico, né, que é um material isolante, se o seu registro for metálico, por exemplo, é um meio condutor. E se já houver passando de descarga elétrica, quem já não chegou no chuveiro, foi tomar aquele banhozinho maneiro e colocou a mão e levou um choque, o que está acontecendo? Possivelmente, provavelmente, é quase certo que o teu chuveiro elétrico não tenha sido aterrado.